Olha só como as coisas... Parece que Gedeuti, quando ele está falando do Império Romano controlando as pessoas e com X9, com informantes, parece que ele está falando da igreja dele. Inclusive, se algum dos irmãos tiver algum tipo de denúncia e que tiver provas, material probatório, pode nos procurar. Nós vamos ajudar você no meio jurídico. Tá, que o próprio pastor Amadeu Loureiro confessou, revelou que o grupo lá da igreja de Castanheiras, eles estavam lá dando aquelas assistências a um lar de idosos e pegou o CPF de pessoas que nunca foram à igreja, eram idosos, acamados, segundo ele, pegou o CPF das pessoas e estava lançando lá no SGI da igreja, nesse sistema de controle da igreja. Salve a obra do GG, veja a sua IBD, para a sua salvação, passe o link, meu irmão. O céu é GG, a obra do GG, só ele é salvação. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim e reunidos hoje, Solon Pereira e Joaquim Wallace de Souza para comentarmos a Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 8 de setembro de 2024. Inclusive, Joaquim é um candidato a vereador da cidade de Conceição da Barra. Pois é. Mas é só para lembrar, meus irmãos, que aqui aconteceu hoje no seminário que estava tendo de jovens e na Escola Bíblica Dominical, ao final, Gedeuti Gueiros apresenta um deputado estadual da Assembleia de Deus que estava lá no Manaim. Então, quer dizer, é melhor ser assim como o Joaquim, né? Ele tá aí, nunca escondeu, né? E agora, ficar dizendo, não, a igreja não se envolve com políticas. A igreja, não, da porta para fora. Ora, o deputado, que nem da igreja nem da Maranata lá no Manaim sendo apresentado, dando tchauzinho, todo felizinho e tal, tá lá, tem um vídeo gravado, inclusive tá no Facebook do Joaquim, é só vocês conferirem. Mas é isso aí. Joaquim, é isso mesmo? Exatamente. E um detalhe, né? Só lembrar os irmãos da Assembleia de Deus que eles são caídos em religião da pior espécie na visão dos judetigueiros. Das judetigueiros. Então, a obra é a Maranata, a igreja fiel é a Maranata, aquele que vai ser arrebatado é Maranata, a noiva do Cordeiro é Maranata, e a única imaculada é a Maranata. Então, os irmãos da Assembleia de Deus não se enganem com a igreja Maranata. O povo aprendeu a ser infiel pelo fato de aprender a ser infiel. Então, alguma coisa, o Judeti não toma partido, e a turma do Maranata não toma partido, se eles não tiverem algum benefício na tomada de decisão. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Então, os irmãos da Assembleia de Deus, fiquem atentos quando vocês ouvirem dizer que a liderança da Maranata está apoiando a candidatura de um irmão da Assembleia de Deus. Fiquem atentos, porque é problema. Joaquim, eu vou passar, para facilitar, eu anotei, então, a parte do Gedeuti apenas. Teve um outro pastor lá que trouxe informações sobre os mártires e tal, para dizer a verdade, eu nem assisti. Peguei só a parte do Gedeuti, que é quem, vamos dizer assim, influencia as pessoas com o espírito que está nele. É por isso que nós fazemos questão de apresentar a linha de entendimento do líder, porque é dali que sai as decisões, é dali que sai, vamos dizer assim, a influência daquilo que você deve ou que não deve fazer, as ordens, as regras da sua liderança. Então, é só para que vocês possam tomar conhecimento disso. Eu vou, então, compartilhar a minha tela aqui, até para facilitar para mim. Eu vou compartilhar a tela e mostrar aqui para vocês, então, o que foi que eu anotei desta aula de Gedeuti de hoje, tá bom? Então, diz assim, ele começou lá, então, na primeira pergunta, né, e ele diz o seguinte, a sabedoria da igreja estava em trocar os valores dessa vida pela vida eterna. Na primeira luta da igreja foi oposição à doutrina. Então, era interessante que a oposição à doutrina
ela saiu de dentro da igreja e de fora. De fora, porque tinham os judeus, a igreja romana, quer dizer, aquela época do Império Romano. Então, batalha travada. Eu fiz aqui algumas observações, porque é o seguinte, Gedeuti, ele está ensinando que você tem, então, a igreja de Éfeso, que ele, então, diz que é o período da igreja apostólica, e em seguida, então, veio a igreja de Esmirna, o período de Esmirna, que seria o período onde a igreja sofreu uma grande perseguição. Mas da forma como Gedeuti ensina, ou pelo menos ensinava antes, que agora ele vem mudando algumas coisinhas, era primeiro a igreja apostólica. E ele diz, na igreja apostólica, que é a igreja de Éfeso, foi onde a doutrina foi estabelecida. E depois, então, a igreja de Esmirna começa a viver esta doutrina, e por causa da doutrina, essa que foi estabelecida no período de Éfeso, ela começa a ser perseguida e é levada à morte nas arenas, nas cruzes, nas fogueiras, como todos vocês sabem. Então, a doutrina é estabelecida em Éfeso e depois a igreja é perseguida por conta dessa doutrina. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, viu, Joaquim? Veja se você concorda comigo. É que parece que sutilmente Gedeuti, ele está, vamos dizer assim, comparando a igreja maranata com estes fatos, dizendo assim, mais ou menos, bom, então a doutrina foi estabelecida e hoje a igreja é perseguida porque as pessoas não aceitam a doutrina. Mas olha só que coisa mais esquisita. Primeiro, a doutrina da Maranata não tem nada a ver com a doutrina que foi estabelecida lá no início, concordam? Por exemplo, tem quimerismo na doutrina da igreja primitiva? Tem quinta medida? Tem bibliomancia? Tem arrebatamento na quarta trombeta? Então vejo que todas essas doutrinas que a igreja maranata hoje apresenta, inclusive diz e dá a entender que ela está sendo perseguida e quer então insinuar que você deve então lutar pela doutrina, morrer pela doutrina, como aconteceu com a igreja de Esmirna, que morreu por conta da doutrina que foi estabelecida em Éfeso. Então, me parece que ele está, vamos dizer assim, sutilmente lançando essas ideias para você. Olha, a igreja está sendo perseguida, estão perseguindo a doutrina, e eles costumam dizer, a primeira coisa que uma pessoa que quando sai da igreja faz é atacar o clamor pelo sangue de Jesus. É porque, na verdade, a pessoa que sai é porque ela acordou, ela abriu os olhos e percebeu, vem cá, onde é que tem isso aqui? Na Bíblia. Ah, não, porque lá fala de sacrifício. Gente, sacrifício não é oração. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, o sangue é o espírito. Onde é que está isso na Bíblia? Não tem. Quimerismo, não tem. Quinta medida, não tem. Arrebatamento na quarta trombeta, não tem. Então, olha o que ele faz. A igreja maranata está sendo perseguida por conta da doutrina e você tem que defender esta doutrina. Me parece que é isso. Agora, eu também não vou fazer nenhuma afirmação, porque eu posso até estar equivocado aqui, não estou descartando essa possibilidade. O que você acha, Joaquim? Se essa é a ideia do Gedeuti, ele foi infeliz na colocação dele, né? Para começar, a igreja maranata não está sendo perseguida, né? Então, se for olhar na visão do Gedeuti, então, ele foi preso porque a maranata está sendo perseguida. Amadeu foi preso porque a maranata está sendo perseguida. E na visão de Gedeuti, porque segundo a Beth, né, a mulher lá que fazia o marketing, né, ela dizia, deixava claro que deveria realmente fazer uma simbiose entre o grupo da Maranata e a Maranata, o grupo da Maranata, da liderança, com a Maranata, porque a Maranata tem mais perna para andar, né? Então não tem como a gente deixar de falar da Maranata sem falar da liderança, que é da liderança que vem toda essa mentira, o engano, o engodo, entendeu? E, inclusive, eu posso afirmar que da liderança Maranata vem ensino de bruxaria, que a quinta medida é bruxaria, tá, pastor Sol?
e que eles precisam rever e voltar para Cristo, se converter e pedir perdão dos pecados. E quanto à perseguição, à seita Maranata, não há nenhuma perseguição ao embate teológico, e que a liderança não está preparada para esse embate, ela não está preparada para redes sociais, e ela se meteu em rede social. Eu até digo, se ela estivesse quietinha no canto dela, igual tem muitas, os meninos de Deus, aquelas coisas, né? Um montão de seita aí que está quietinha, né? Ninguém falava nada. Né? Tabernáculo da Fé, todo mundo quietinho no canto dele. Mas Judeti, com arrogância, prepotência, aquilo que ele achou que deveria ter 4 a 5 cultos por dia, que eu ouvi isso dele, no Manaim. Então ele não está parado para a rede social, e a rede social está aí combatendo ele veementemente, e não é mais o canal Maranata Anátema, não. Não é mais Joaquim, nem Sol, nem Roseli, não. A internet inteira está batendo nele, inteira. Está dizendo que ele é mentiroso, que ele não é cristão, e que ele tem que voltar para Jesus Cristo, que ele tem que voltar para a palavra, se ele quiser ser salvo. E que ele está ensinando mentira, e que tudo que ele está ensinando está levando vidas à perdição. Então isso não é perseguição, isso é fato e é Bíblia. E eu digo aos irmãos da ICM, dessa seita, que quando eu vi isso, perguntar ao pastor, clamor do sangue de Jesus não está, quimerismo não está, como o senhor disse, onde está essa doutrina? Me explica, porque quando alguém veio falar comigo que a Maranata não é uma seita, eu posso saber a palavra e confrontei na palavra. Só que os pastores, nem eles abrem Bíblia mais. Eles vivem da revelação do Judeti, que é a tal da revelação do Senhor, né? E que tudo que o Judeti vem de presbitério, ele diz que o Senhor revelou, o Senhor mostrou, e é orientação do Senhor. E de Deus não tem nada. Então é uma mentira, é uma falácia, é um engodo. De novo, o Judeti está falando. Certo, Joaquim. Inclusive, eu acho até que eu acabei falando, mas não mostrei assim o que Gedeu te disse exatamente para poder eu ter chegado à conclusão que eu cheguei. Então, aqui eu acho que dá para você poder visualizar melhor. Vejam só o que ele vai dizer. Bom, vamos continuar. A sabedoria, então, da igreja estava em morrer para viver. Ele se refere à igreja de Esmirna, para ressuscitar. E mais abaixo aqui, ele vai dizer o seguinte: então, morrer pela doutrina. Esse foi o segredo de Esmirna. Vocês lembram que eu falei? Então, ele diz, olha, a doutrina foi estabelecida no período de Éfeso e agora a igreja de Esmirna morre pela doutrina. Então, é o que eu me referi agora há pouco. E veja que ele vai dizer também, olha só, a doutrina de Éfeso, ela é a que deveria ser vivida em Esmirna. Ele diz assim, em Éfeso, a doutrina apostólica. Agora, quem vai viver a doutrina vai ser em Esmirna. Então, é só para poder mostrar aqui de onde foi que eu tirei aquilo que eu falei. É exatamente isso. A doutrina estabelecida em Éfeso, para ser vivida agora no período de Esmirna, que vai morrer pela doutrina, e acredito que isso é uma sugestão para que você defenda a doutrina da Igreja Maranata, que nada tem a ver com a doutrina apostólica, bíblica, e nem com o Evangelho de Jesus. E eu vou falar aqui, assim, até mais rapidamente, assim, tem algumas incoerências, sabe, que são tão absurdas que nem Gedeutinho consegue explicar. E eu duvido muito que alguém consiga entender, porque se nem Gedeutinho consegue explicar, quanto mais você vai conseguir entender. Mas eu tenho outros assuntos, até isso aqui eu vou passar, até para que você entenda que nós analisamos ali, sim, a escola bíblica para poder trazer para você aqui um contraponto. É difícil, né? Porque quando você tem essas coisas soltas, coisas baseadas em testemunhos, eles não enfrentam o que está escrito, é mais difícil. Mas vejam só, deixa eu falar aqui dessa incoerência. Ele diz assim, então, Esmirna pega profeticamente os 3 períodos, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Ora, ele tinha dito que cada período representava, né, uma fase da igreja e tal. Agora ele vai dizer o seguinte, não, está tudo misturado, né? Então, quer dizer, afinal, é o que, afinal?
É um período lá em Éfeso, é um período em Esmirna, é um período em Pérgamo, ou é um período só? Então, a coisa não fica clara. E ele continua. Então, não existe uma separação. Ora, ele ensinou isso para a gente a vida toda, desde que eu entrei na igreja, que havia separação dos períodos. Inclusive, ele copiou isso de estudos que não são da Igreja Maranata. Ele copiou isso, essa questão de equiparar as cartas a períodos da igreja. Isso não é uma revelação de Deus para Maranata. Eles copiaram isso. Mas o problema é que Gedeuti começa a querer fazer mudanças e depois não consegue sustentar o estudo. E agora ele está misturando, ele está dizendo que não existe separação. Tantos anos aqui, você pode até colocar números, mas não é importante. O que é importante é o profético. Ou seja, quando não tem explicação, é o profético. Esquece o que a Bíblia diz, esquece coerência, é o profético. Aí ele lança esse negócio de o profético, é a revelação, e ponto final, acabou. Não precisa fazer sentido, não precisa ter coerência, não precisa estar na Bíblia, nada. Irmãos, isso assim é uma coisa muito séria. E você, se você tem algum interesse de entender alguma coisa da Bíblia, aí não é o seu lugar. Né? Olha a confusão. Então, não existe uma separação, tantos anos aqui, blá, 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 já falei, né? O profético é quem comanda para nós o tempo, é o Kairos, não o Cronos, né? Eu fico aqui, assim, até sem entender com essa confusão que Gedeuti faz. Mas olha só que interessante aqui, porque ele diz assim, olha só, depois ele diz, então, eu não sei se consegui responder essa pergunta. Ele próprio, que criou, que inventou a doutrina, não consegue responder a pergunta. Aí você sabe o que você tem que fazer? Você que é da Igreja Maranata, você tem que fazer o que está todo mundo fazendo. Você pega lá e lê a resposta que ele mandou para você. E grava um vídeo lendo. Só isso. Porque provavelmente você não vai entender, porque não tem como entender. Joaquim, você entendeu? Eu não entendi nada, absolutamente nada, né? E Gedeuti, ele bebia na fonte da chamada, né? Entendeu? Chamada da meia-noite, né? E ele trouxe muita coisa dessa revista para a igreja, né? Chamada da meia-noite. Inclusive, eu estive na casa do Gedeuti e vi muito material da chamada lá. Eu estive na casa dele. Tá? Ele não lembra de mim, porque ele recebe muita gente, né? Eu estive na casa dele e vi muito material do chamada. Só que o Gedeuti, como ele é um cara muito mentiroso, eu estou falando de fatos. Então, eu não estou dizendo que ele é mentiroso porque eu acho que ele é, não. Ele é mentiroso porque ele é mentiroso. Então, ele traz como se fosse uma revelação para Maranata. E traz um negócio, um plágio da pior situação que tem, entendeu? Da pior situação que tem, na pior forma que tem, para enganar a igreja. Que a função da liderança Maranata é enganar a igreja. Inclusive, pastor Sol, hoje eu conversei muito, né? Tem muito diácono da Maranata que está sofrendo perseguição na Maranata porque está assistindo os nossos conteúdos. Porque nós estamos levando o pessoal, né? O canal Maranata Anátema, né? Inclusive, parabenizar aí a Religião Certa, o Zé Shot, o Júnior do né? Somos Podcast, é isso mesmo? Porque os trabalhos maravilhosos que tem feito, o pastor Mário Rattenreiter, pelo excelente trabalho, né, do Cavaleiro Veloz, porque isso, pastor Solo, tem feito um trabalho diferenciado dentro da Maranata. Eles estão sem gente para mandar. Que antes nós tínhamos gente demais. Agora está faltando gente para mandar. Falta gente para ir para a igreja, gente para Manaim, gente para seminário, gente para a escola dominical. E tem diácono que estão sendo transferidos de igreja, que agora o que acontece? Eles já não estão podendo mais simplesmente excluir o cara de diaconato, não, porque não tem ninguém para colocar. Aí o que eles estão fazendo? Quando alguém fala assim, pastor, essa doutrina está um ano na Bíblia, e já pega o cara, já separa de igreja, já estão ouvindo o pastor Solo, aquele maluco do Joaquim, o Somos Podcast, tá vendo o Osiel, tá vendo o Cavaleiro Veloz do pastor Mário, sabe? Então eles estão separando esses irmãos
e já mandando para outras igrejas. Chega lá, os irmãos têm a mesma indagação. Os irmãos estão rodando nas igrejas sem uma resposta e sendo transferido para não perder o diaconato, porque não tem ninguém fica. Então o Judeti não consegue nem ele responder às bobagem, pastor, bobagem, a doutrina de boteco. A doutrina de boteco. Que isso é coisa do cara que bebeu algumas, né? Ficou lá num barzinho, contou umas bobagens, sabe? E começou a falar umas besteiras. E começa a contar umas mentiras, que é que o cara vai, né? O cara vai e acredita. Por exemplo, eu tenho um cara na minha região aqui que fala que ele caçava javali na unha. Você imagina essa situação? E se falasse que era mentira com ele, achava ruim com a gente. Ele só não brigava comigo e falava, rapaz, você é um mentiroso, bom de ouvir, tá? Então o Judeti é esse cara, mentiroso, bom de ouvir ele. Conta mentira, mas conta com força. Entendeu? E, infelizmente, o povo já não é bobo mais. Pois é, Joaquim. Então, olha só, eu vou voltar aqui na tela, porque, na verdade, é o seguinte, pode parecer que a gente está confuso, e não é que vai parecer que a gente está confuso, não. A gente está confuso, porque nem eu não consigo entender isso, e olha que eu até me esforço, né? Eu escrevo aqui. Então, olha só, aqui novamente. Então, mais para frente ele vai dizer, repete as mesmas coisas, ele fica repetindo as mesmas coisas. Ele diz assim, a igreja que anunciava foi a igreja primeira, é Éfeso, tá certo? Que criou a doutrina, como se então a doutrina foi criada em Éfeso, né? Tá bom. E a outra, a que viveu a primeira foi de Éfeso, a segunda de Esmirna. Então, é o sofrimento da igreja para viver a doutrina, é aquilo que eu falei para vocês. Vejam, ele fica repetindo as coisas o tempo todo, repetindo as mesmas coisas. E ele vai, só que ele avança aqui, ele vai dizer, toda oposição era a palavra. Então, está tendo uma perseguição por conta da doutrina, da palavra. Eles não queriam a palavra. Então, na primeira, os obstáculos todos possíveis, a segunda, morte. Vamos lá, vocês estão pregando essa doutrina, a única solução seria a morte. Então, foi ali que morreram os servos de Deus, aqueles que viveram logo no começo, davam testemunhos, a continuidade da igreja ali foi a matança, foi terrível. Mas, Joaquim, eu vou voltar aqui um pouquinho, vejam só, né? Então, o que ele diz? Tente entender que ele está querendo insinuar algumas coisas em relação à Igreja Maranata, que tem uma doutrina que ninguém mais tem, né, que está sendo perseguida por conta da doutrina, as pessoas estão batendo forte aí, como o Joaquim mesmo falou. O Júnior, o pastor Júnior, do canal Somos Podcast, destruiu uma invenção ali de Rebeca, Isaac, Deus, Eliezer. Ele foi indo e acabou com a doutrina da Maranata. Por quê? Porque são invenções, não tem sustentação bíblica. Outros estão fazendo isso. O pastor Osiel, então, está trazendo assim, olha, isso aqui foi tirado desse livro aqui, ou esse outro livro. Então, quer dizer, não está ficando pedra sobre pedra dessa doutrina inventada, confusa, incoerente e antibíblica de Gedeu Trigueiros. Então, olha só, deixa eu ver se eu consigo explicar para você. Em Éfeso, a doutrina foi criada e depois a igreja de Esmirna foi perseguida por conta da doutrina, como se a igreja Maranata hoje sofresse perseguição porque está sustentando a doutrina dos apóstolos, não é? Mas aí, então, ele vai dizer o seguinte, que o Império Romano, então, começou a perseguir a igreja, começou a controlar a igreja, tá certo? Então, olha só o que aconteceu, isso aqui faz parte da segunda pergunta. Qual foi a outra, Gilson? Aí o Gilson responde. A segunda pergunta foi com relação aos que dormiam no Senhor, mas dormindo os homens, aí Gedeu vai responder, os que dormiam no Senhor. O que aconteceu? Na primeira perseguição era obstáculo, era o Império Romano, eram os judeus, eram os judaizantes, era aquela confusão toda para não deixar a palavra seguir. Aí, o que aconteceu? A palavra foi embora. Entenda isso, a palavra foi embora. A igreja começou a prosperar.
acho que a palavra foi embora, o quê? Começou a funcionar a palavra, não sei, não sei o que ele quer dizer com isso. A igreja começou a prosperar. As cartas que chegavam para o Império Romano eram cartas, porque o Império Romano tinha os seus correspondentes em todos os lugares. Então dizia assim, olha, vocês não podem falar desse pessoal que está crescendo aí. As igrejas pagãs estão fechando. O que está acontecendo são as igrejas cristãs. Então, naquele período, havia as informações para o Império Romano. Agora, meus irmãos, eu quero, sinceramente, que você me diga o que tem isso a ver com essa pergunta que eles criaram, né? A pergunta em relação aos que dormiam no Senhor. Ou seja, irmãos, eles colocam a pergunta, a resposta de Gedeutia, que é um negócio, é uma viagem. Ele está dizendo que houve uma perseguição e que o Império Romano, então, começou a ficar preocupado com o crescimento da igreja, então ele recebia cartas de informantes. E aí agora eu vou aproveitar aqui a informação que o pastor Amadeu Loureiro Lopes nos deu naquele encontro, naquele seminário, não foi uma reunião de pastores, obreiros, ungidos e diáconos que ele fez em Jaburuna, acho que é Jaburuna o nome, né? No anfiteatro de Jaburuna, onde ele disse o seguinte, que ele tinha X9 dentro da igreja para poder ficar entregando os irmãos. E aí Gedeutia está falando aqui, o Império Romano queria controlar a igreja, então ele tinha as pessoas que ficavam mandando cartinhas, denunciando o que os cristãos estavam fazendo. Não é o que o Amadeu está fazendo? Não é o que Gedeutia também está fazendo agora, porque eles criaram uma forma de controlar a frequência dos membros. Joaquim, posso passar então agora para a questão do controle dos membros? Então vou mostrar para vocês. Meus irmãos, então olha só, preste atenção. Gedeutia está dizendo que o Império Romano estava começando a controlar a igreja. Estava havendo um controle sobre a igreja. Tinha lá o X9, os informantes que mandavam as cartas, denunciando o que a igreja estava fazendo. E então o Império Romano ia lá e pegava as pessoas e matava. Né? E levava para a arena e tal. Mas olha só o que acontece. Né? O Império Romano começa a perseguir a igreja. Então começaram os obstáculos, as prisões, né? As primeiras perseguições que levavam as pessoas à morte. Né? Então a doutrina de Éfeso estava levando a Esmirna à morte. Mas olha só, vou lá para o final. Depois eu trago essas outras curiosidades para vocês aqui, tá? Houve um seminário na igreja de Praia da Costa 4, a igreja do pastor Diniz Cipreste, tá certo? E neste seminário, olha só o que aconteceu, irmãos. Olha só o que aconteceu. Isso aqui é uma conversa de WhatsApp, tá bom? De pessoas que fazem parte da igreja Praia da Costa 4. O grupo de domingo conta. Contar que é o seguinte, é fazer contagem de pessoas, hein? Importante, discrição, ou seja, você faça uma contagem das pessoas que estão presentes na EBD, faça essa contagem discretamente. Sugiro contar até dentro do bolso do terno. Você sabe o que é isso? Esconder no bolso do terno o contador que eles estão utilizando. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo isso aqui? É uma foto de lá. Tá vendo aqui, ó? Esse hidrante aqui? O que tá escondidinho aqui atrás dessa caixinha? É um hand tally counter. Tá certo? Aí depois você vai... Aí eu olhei aqui e eu falei, mas que é isso? Esse hand tally counter aqui, esse contadorzinho de mão. É esse aqui, ó. Isso aqui é foto deles lá, tá bom, irmãos? Olha o contadorzinho que eles estão... que lá naquela conversa de WhatsApp, eles estão sendo orientados a fazer a contagem discretamente com o aparelhinho dentro do bolso, escondido. É o X9, é o Império Romano colocando seus espias para poder controlar você. Meus irmãos, a igreja está querendo controlar você. Olha só, é esse aparelhinho aqui, isso está na internet, tá? Esse aparelhinho aqui, ó. Vocês entenderam o que está acontecendo, meus irmãos? Isso, você pode chamar isso de alguma coisa espiritual? Olha só, exatamente. Extremíssima discrição. A pessoa está respondendo, né?
Sugiro fazer essa contagem, coloca no bolso do terno. Aí a outra pessoa responde, exatamente, extremíssima discrição, seja muito discreto, não deixa ninguém perceber que você está fazendo essa contagem. O controle é apenas para diáconos e pastores. Não podemos constranger os irmãos. As lideranças da igreja vão avaliar os resultados. Meus irmãos, vocês têm noção do que é isso? Você está sendo controlado dentro da igreja Maranata. Você está sendo controlado. Tem alguém lá no Império Romano que está colocando X9 dentro das igrejas para poder ficar discretamente, escondidinho, sem você perceber, contando o número de pessoas para depois mandar informação para a Gedeuti. E olha só olha só, meus irmãos, como é que isso é sério. O que o Josias falou hoje lá no final da EBD. Circular, ele falou que é a 56, mas eu recebi aqui a 58. Então, eu não sei se foi a 56 que foi ajustada, mas ele falou 56. O Josias Júnior falou o seguinte, muito bem, antes de nós passarmos às perguntas, eu quero chamar a atenção, sobretudo aos pastores, secretários de igrejas, a Circular 56/2024 já foi publicada. E ela fala sobre o registro de frequência na escola bíblica dominical. Já a partir dessa semana está valendo. O sistema está aberto e os irmãos têm até no máximo, não precisa esperar até lá não, mas no máximo até quinta-feira, né, para fazer o lançamento. E isso é responsabilidade dos pastores das igrejas, tá certo? Vocês perceberam, meus irmãos? Olha só como as coisas... Parece que Gedeuti, quando ele está falando do Império Romano controlando as pessoas, e com X9, com informantes, parece que ele está falando da igreja dele. Parece que ele copiou o Império Romano para poder controlar as pessoas. É o Amadeu que coloca o X9 lá para poder mandar informação. O Amadeu, ele disse, irmãos, que ele fica lá na reunião lá, aquela lá que eles participam lá, né, da EBD, que eles ficam num estúdio lá da Rádio Manaim, e diz que ele fica lá no celular só recebendo informações do X9. Meus irmãos, isso é igreja? Fale você para mim. Isso é igreja? Irmãos, imagine então se essa EBD é uma coisa espiritual, é uma coisa importante, é Deus que está fazendo isso. Então, meus irmãos, qual é a necessidade de ficar controlando as pessoas? Participou, não participou? Vai tocar depois, não vai tocar? Vai ser disciplinado? Vamos te colocar na geladeira? Vamos te mudar de igreja? Eu não sei, punir as pessoas, começar a fazer como o Império Romano fazia, como ele deu de exemplo, olha, começou a perseguir, começou a matar as pessoas. Eu diria o seguinte, uma pessoa de um pouquinho de bom senso, se ele olhar e dizer assim, o quê? Então tem alguém lá na cúpula querendo controlar se eu estou aqui de manhã ou não, sendo que ele está dizendo que aquilo é uma bênção de Deus, que o satélite cura. Ora, isso é uma bênção de Deus, porque fica forçando a pessoa a estar presente. Irmãos, eu fico assim realmente chocado com isso aqui. Agora eu quero ouvir o Joaquim sobre tudo isso que eu falei. É chocante realmente, porque diz que a igreja é fiel, né? Tem a revelação, né? Judeti mesmo disse em vídeo que está recebendo de 20 a 30 mil pessoas por semana, né? Novas pessoas. Eu não sei onde Judeti tirou isso, de qual orelha que ele tirou, se é da esquerda, se é da direita. E o que me choca, pastor Sola, é que o sentimento que nós temos, será que a seita Maranata é igreja? Esse sentimento que eu tenho, que nós temos, é o sentimento que muitos membros da Maranata têm. Por exemplo, eu tenho irmãos que conversam comigo no perfil diariamente e não me deu nome, me deu codinome. Me deu codinome, me deu um apelido e tirou a foto de perfil. Segundo eles têm medo que alguém da liderança saiba que é eles e fazer algum mal para eles. Olha bem, se a liderança da Maranata pode fazer algum mal para você, irmão, isso não é igreja, não. Está muito longe dessa igreja, mas muito longe mesmo, né? Inclusive, nós estamos acostumados com essas ameaças, né, pastor Sola? Nós estamos acostumados com as ameaças. Inclusive, né, no final de 2014, um pastor da ICM
e ele me ligou, praticamente me ameaçando. E eu não tenho medo desse povo, nunca tive, não tenho rabo preso com eles, não devo nada a eles, vivo por conta da minha vida, não tem problema nenhum, meu nome é limpo, minha vida é limpa, sabe? Então, é uma situação dificílima em que uma igreja tem que contar o número de membros. Só que isso aí, pastor Sola, é um negócio sério, porque o Judeti, isso aí reflete aquelas constantes denúncias que nós estamos fazendo sobre o cavalo de Troia, sobre mentira que os pastores estão contando, que isso aí é mais para pegar os pastores que estão mentindo frequência na escola dominical. Porque, como falei para o senhor, tem igreja aí que tem 120 pessoas inscritas, dá 6 pessoas na escola dominical. Aí eles colocam diácono em obreiro, aqueles obreiros mais roxo, para mandar a contribuição no CPF. E a pessoa nem lá vai. Então, a forma de X9 para entregar o pastor local. Né? Inclusive, eu não sei se cheguei a mandar para o senhor, eu tenho um áudio, inclusive, de um próprio diácono falando isso, ó. Aqui na igreja a gente manda aí 50, 60 contribuição, né, escrita no CPF da pessoa, para acalmar o Judeti, acalmar o presbitério, por causa da pegação no pé. Aí o pastor acalma um pouco. Mas fora disso, o pastor está em cima, querendo marcar. E um detalhe, só para você lembrar, né? Aquele esquema do pastor falar que agora o senhor mostrou, né? Revelou de novo, vai ter culto todo dia. Não dá a ninguém. Inclusive o pastor dessa mesma igreja que o diácono me dá a informação, perguntou, irmãos, como é que tá? Vamos, chamou os diáconos obreiros, vamos começar a fazer o culto todo dia? Vão sim. Só que os mesmas pessoas que falou que vai ter culto todo dia, eles não vão. Aí o pastor fala, escuta, vocês que falaram que é para ter culto todo dia, você não vem? Não, nós não podemos ir não, mas a igreja tem que ir. A igreja tem que ir. Então eles não vão não, mas a igreja tem que ir. Então, eles estão tentando aí pôr medo. É o que o Judeti sempre fez, né? É que a liderança Maranata sempre fez. É enfiar medo nas costas da pessoa. Então, eu vou contar, hein? Se não estiver lá, ó, você vai perder a salvação. Ó, o arrebatamento, hein? O arrebatamento da igreja, ó. A igreja é só Maranata, hein? É só nós, hein? A obra do Senhor. Então, é uma perda de tempo. Eu não acredito que isso vai surtir efeito nenhum. Eu acredito que isso aí é um tiro no pé, é um efeito reverso que isso vai causar. Inclusive, Joaquim, nós chegamos a comentar num bate-papo, eu e Roseli, nós comentamos, então, este encontro de obreiros e pastores de Jaburuna, houve uma mensagem do pastor Amadeu Loureiro. Nós chegamos a comentar que o próprio pastor Amadeu Loureiro confessou, revelou que o grupo lá da igreja de Castanheiras, eles estavam lá dando aquelas assistências a um lar de idosos e pegou o CPF de pessoas que nunca foram à igreja, eram idosos acamados, segundo ele, pegou o CPF das pessoas e estava lançando lá no SGI da igreja, nesse sistema de controle da igreja. Então, quer dizer, se eles próprios, que estão lá na cúpula, que deveriam ser o exemplo para todos, eles admitem que há esse tipo de fraude, assim, em números, né? Quer dizer, esses números, verdade, eles não são confiáveis, não é mesmo? Se o próprio Amadeu revela que os números são fraudados aí, porque colocam pessoas que não são da igreja, que nunca foram à igreja, então, quer dizer, você vai acreditar nesses números? Eles servem para quê, afinal, esses números? Eu não sei. Mas olha só, talvez sirva para a vaidade, para poder atender a vaidade. E olha só, eu quero dizer aqui que eu percebi uma vaidadezinha no Gedeutigueiros, mas se isso for só uma impressão minha, eu vou pedir para você deixar nos comentários, não só, isso foi uma impressão sua. Ele não é vaidoso, não, ele é uma pessoa totalmente humilde, simples, e ele não fica envaidecido quando é elogiado, ele nem gosta de elogios, então talvez seja uma impressão minha, mas deixa eu passar para vocês aqui o que foi que aconteceu nessa EBD, tá? Olha só, uma criança,
eu não vou, lógico, não vou dizer nem nome da criança, né? A criança deve ser preservada. Mas uma criança deu uma resposta. Linda criança, muito bem ensaiadinha, né? Uma gracinha criança. E a criança deu uma resposta e no final, provavelmente ela foi orientada a mandar um beijo para o vovô GG, né? Aí o que acontece? Passaram essa respostinha da criança, e aí tudo bem, ele, né, gostou demais da resposta da criança, mas depois os concordinos ficaram assim, não, vamos agradar o chefe, vamos repetir a resposta da criança. Não que eu não acho que a resposta da criança não merecesse, porque foi muito bonitinha a resposta da criança, mas a ideia que me pareceu era exatamente dar aquela tocadinha na vaidade, no egozinho lá de Gedeuti, porque ele ficou tão feliz, assim, me deu a impressão assim de uma carência tão grande emocional da pessoa que precisa de um elogio, né? Porque provavelmente o elogio dos concordinos não serve para muita coisa, porque eles têm ali um compromisso, alguns até compromisso profissional. Então, quer dizer, eles elogiar, o Josias elogiar, entendeu? Você vai considerar isso? Mas deixa eu ler aqui para vocês, olha só. A criança, ela respondeu, até o finalzinho da resposta, ela diz assim, eu vou para o céu com a mamãe e com o papai. Desperta. Beijo, vovô GG. Aí o GG ficou tão feliz. Olha só, essa é a obra. Essa é a obra. É a obra aquela que leva lá o político, o deputado lá no Manaim, né? E quando a gente aprendeu a vida toda que não podia, né, ter política da porta para dentro da igreja, que a pessoa só podia ir ao Manaim se ela fizesse 7 dias de jejum, de 7 dias de madrugada, tinha que ter o nome consultado, né? Você tinha que estar assim, com a sua vida absolutamente consagrada para colocar o seu pezinho ali no Manaim, um Manaim que eu vi pessoas serem expulsas do Manaim, né? Por conta de, às vezes, de erros simples, como o Rainer relatou isso no vídeo que nós gravamos, e aí porque aquele lugar era santíssimo. Aí você pega uma pessoa, não estou dizendo que o pastor da Assembleia de Deus não seja, mas eles usam aquele lugar para ficar batendo nos assembleianos, que é movimento. Batendo. Mas aí na época das eleições, aí eles levam o pastor assembleiano lá, que é deputado. Bom, ele foi lá por quê? Ele está com algum, né, negociando alguma coisa? Não sei. Mas eu achei estranho isso, né? E aí, o que acontece? Essa é a obra. A criança elogiou o GG, essa é a obra. Aí o Josias, o concordino Josias, diz assim, pode usar como mensagem da noite. Não é, Luiz Eugênio? O Luiz Eugênio e o Josias, eles, até onde eu sei, eles são empregados de Gedeuti. Então, obviamente, né, é claro, sim, mestre, né? Eu acho que é isso, né? Pode colocar essa mensagem da noite. E Gedeuti diz mais, essa mensagem da noite, e o Josias, muita gente precisa ouvir. Olha, eu vou te falar, viu? Me pareceu, assim, uma cena, assim, que demonstra que o Gedeuti, ele precisa de uma mensagem, ali, uma palavra de elogio, ele precisa disso. Ele precisa ser elogiado. E aí o Josias, Luiz Eugênio, e aí eles ficam repetindo a respostinha da criança. Assim, será que isso aqui é só coisa da minha cabeça, Joaquim? O que você acha? Não é não, porque para mim, para quem conhece o Gedeuti, né, eu saí dessa birosca no final de 2014, né? Então não é não, e Gedeuti ele carece. Ele é carente de elogio, ele gosta que o ego dele seja inflado. Inclusive, ele paga os jornais aqui do Estado do Espírito Santo, os transportes de ônibus, né? Transporte passageiro para colocar as placas da Maranata, porque ele quer que as pessoas digam que essa obra é maravilhosa, né? E aí a gente fala, escuta, antes de ir na Maranata, que tem irmãos que entram aqui, que foram convidados, inclusive tá aí, você passou só.
as pessoas convidadas em Maranata, e elas estão procurando informação na internet sobre o Maranata, que é estranho, né? Porque eles não eram de sair na rua para convidar ninguém, porque diz que o Espírito Santo trazia todo mundo. E eles convidados a assistir os links, e os links estão chegando nos nossos conteúdos, né? E eu falei, ó, se você colocar Maranata / corrupção, coloca o nome do Amadeu, o nome de Judeti, lá que você vai ver que são gente tudo da melhor espécie, tudo gente boa. Nunca teve problema com a justiça, nunca foram presos, né? E essa turma aí que está do lado de Judeti é a turma que é paga para elogiar ele. O Judeti sabe que não pode esperar elogio verdadeiro do Josias, do Luiz Eugênio, do Amadeu, do Luiz Cipreste. É todo mundo tá comendo, fazer igual aqui no norte do estado, fala, comendo da banha. Todo mundo comendo da banha. Então não tem que aceitar elogio dessa turma, né? Pelo menos assim, criança, né? Entendeu essa obra, que falou de Judeti, né? Judeti é a obra, né? Então essa é a obra, né? Então você vê, aí então o Judeti aí nesse comentário da criança, acaba confessando que a obra é ele. A obra é ele, tá vendo? A criança entendeu a obra. Então, a criança falou Judeti, o vovô Judeti, um beijão pra você, né? Então, é a obra, essa é a obra. Obra de mentira, de engano, de corrupção, né? De perseguição, que leva irmãos nos tribunais, que tira dinheiro dos dízimos para pagar caríssimos advogados, pagar mídia, entendeu? Pagar marketing, né? E é a obra, realmente é a obra. Joaquim, e agora então, para encerrar, eu queria só que você passasse aquela informação que você começou a me falar, não deu tempo de terminar, sobre a obra no exterior. Parece que você recebeu aí alguma notícia, o que você pode nos passar? A notícia é exterior, né? Quando fala obra no exterior, as pessoas acham que a Maranata está bombando no exterior, né? Isso é uma falácia, é uma mentira, né? Eu chamo a atenção dos irmãos. Hoje nós temos um aplicativo tal do Google Maps, né? Quando o pastor falar, nós temos igreja na Itália, por favor, irmãos, peçam o endereço, digitam no Google, que o Google Maps te leva até a igreja. Vocês vão ver que é mentira, né? Por exemplo, em Pamplona, na Espanha, a igreja fechou, porque no final de tudo sobrou 12 pessoas, os dízimos não eram suficientes, e eles estão dividindo o espaço com outra denominação para diminuir custo. Então a Maranata agora está se envolvendo com a religião, viu? A religião, para diminuir custo, né? O Judeti não gosta de falar sobre isso. Em Santa Cruz, a igreja, né, uma sede da Maranata tem lá, não tem ninguém. Em Pamplona, em Santa Cruz, na Bolívia, não tem ninguém. É um fiasco só, né? E nós estamos aí vendo, cada dia que passa, as igrejas esvaziando, né? O Heine nos traz notícia que na Inglaterra, depois do vídeo dele, dando uma repercussão enorme, muita gente procurando ele e muita gente de saída. Então, se Judeti acha que o pessoal vive de revelação do Senhor, está enganado. O povo gosta, principalmente o europeu, onde nasceu praticamente o berço da reforma. Eles gostam de ler, eles gostam de provas, gostam de contraprovas, gostam de observar o que tá lendo para depois fazer as observações. Então o europeu não é bobo, e o Judeti está achando que pode enganar esse povo, como engana o brasileiro, que o brasileiro não importa para ler, né? O que está hoje atrapalhando um pouco a vida dele é a internet, até quando nós não sabe, né? Mas a obra do exterior do Judeti é um fiasco. Nova Zelândia não tem ninguém. Austrália é alugado, tem medo de pessoa, não tem ninguém. Ninguém. Então é um fiasco, é uma mentira. E quando te falar onde está em Maranata, você pede, quero endereço, entra no Google Maps e procura, você vai ver que é mentira, é uma falácia.
Ok, Joaquim. Então, eu acho até que hoje foi bem esvaziada a questão da escola bíblica, e o Gedeuti também não atacou os pastores, né? Eu não sei, acho que ele está dando uma controladazinha nesse ímpeto dele, não sei se foi por conta da reunião de jovens, ou também não sei se porque eles levaram muita gente de outras igrejas lá neste seminário. Então, talvez ele tenha sido um pouquinho mais contido. Mas eu queria trazer também uma informação para os irmãos, né? Eu gravei um vídeo hoje, está sendo postado no canal Solon Pereira hoje. Então, hoje, às 9 horas, está sendo postado um vídeo onde eu estou relatando, eu vou chamar aqui de ameaça, porque foi assim que eu me senti. Eu recebi na sexta-feira, já no final do dia, um e-mail com uma notificação extrajudicial da Igreja Cristã Maranata, que foi enviada por meio do advogado e pastor Isaías Diniz. E então eles estavam requerendo a retirada de 2 vídeos dos nossos canais. Se vocês assistirem lá, vocês vão entender. Mas, assim, a ameaça, né? Eu falo sobre isso também nesse vídeo, é ficar ameaçando as pessoas com processo judicial, e eu acho isso muito ruim, especialmente porque a gente sabe que igreja não é para isso, né? Eu, pelo menos, assim que eu entendo, igreja não é para isso. E eu sugiro que vocês assistam depois, se puderem, assistam o vídeo lá que eu explico direitinho quais foram os vídeos, o que foi que incomodou tanto a Igreja Maranata assim, entendeu? Como foi que eles tropeçaram nas próprias pernas quando me mandaram esta ameaça, mas enfim, eu quis resolver a coisa da melhor forma possível, né? Então, vocês podem assistir lá. Eu não sei se o Joaquim tomou conhecimento, eu mandei no grupo, mas ele ainda não me deu um retorno. E a outra coisa que eu queria informar para vocês é que esta semana nós comentamos já, eu e a Roseli, nós comentamos a aula do Amadeu Loureiro no seminário de Jaburuna, no anfiteatro de Jaburuna. Mas eu recebi, inclusive foi do próprio Joaquim, também, a aula que o Daniel Moreira deu, parece que foi ali mais ou menos no mesmo período, no mesmo tempo, ou na mesma semana, não sei exatamente a data. Daniel Moreira, ele também deu uma aula para pastores, ungidos, diáconos e obreiros, no Manaim de Cariacica. Então, eu acho que o Joaquim também assistiu toda a aula da Daniel Moreira, e eu e a Roseli nós comentamos, ficou um pouco longo. Então, nós vamos dividir em 2 vídeos. Cada vídeo vai ter em torno de 1h20 minutos. Mas eu acho que é bastante interessante. Você quer comentar aquilo que você percebeu neste seminário, Joaquim? O que me chama a atenção é que eles, né, a gente nota neles que há realmente um desespero neles, né? Há um desespero, né? Porque você vê Daniel Moreira e Amadeu Loureiro, são dois, praticamente eles dependem da Maranata. E eles estão fazendo, né, virando a casaca para tentar evitar o êxodo que ainda continua, e continua muito, pastor. Muito, muito, né? E a gente fica observando que os vídeos é mais da mesma coisa, né? Mais uma coisa, que aqui a obra, aqui, né, nós temos a revelação, nós temos a palavra revelada, né? E tome muito cuidado, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo, mas é justamente o cuidado que essa turma pede é cuidado para que as pessoas não param para ouvir os nossos vídeos, os vídeos dos irmãos que são parceiros no combate, sabe? Então, é uma vergonha total. 2 homens do porte desses senhores se prestar um serviço, um desserviço desse, é um desserviço ao Evangelho. É um desserviço ao Evangelho. Ok, Joaquim. Bom, se você não tiver mais nenhum assunto a tratar, eu acho que por hoje ficamos por aqui. Eu sugiro apenas que vocês assistam o vídeo do canal Solon Pereira
e os vídeos que nós vamos colocar no canal Maranata Anátema sobre esta aula do pastor Daniel Moreira, e realmente, eu e a Roseli conseguimos perceber algumas coisas um pouco diferentes, e que eu acho que vai ser bastante interessante se você conferir. Você tem mais alguma observação a fazer, Joaquim? Não, inclusive, o nosso Facebook é Joaquim Wallace de Souza, né? O Souza, que infelizmente nós tivemos muitas páginas denunciadas, né? Eu acredito que até por causa do nosso combate, nós perdemos algumas páginas no Facebook. Nós estamos com uma página, eu estou com a página, minha página que eu estou nela agora é uma página que eu estou com a camisa Meu Partido é o Brasil, né? É uma página bem sugestiva. E os irmãos, quando o pastor Saulo manda para mim os vídeos, eu posto primeiro nas páginas. Nós temos grupos de Facebook. Nós temos aí, nós devemos ter aí, pastor Saulo, uns 60 e poucos mil pessoas no nosso grupo de Facebook, no geral, sabe? E eu peço aos irmãos aí que se inscrevam lá para vocês verem que a gente tem muito conteúdo, tem muita coisa. A gente é muito, inclusive, xingado, tá? Xingado. Ontem eu estava rindo, eu e minha esposa aqui em casa, quantas vezes eu fui chamado de filho do diabo. Porque eu fui combativo e eu não tenho medo. Né? Eu falo se a TCM ainda tem coragem, que mande processo. Se ela tem coragem, né? Porque nós não vamos retroceder. Inclusive, se algum dos irmãos tiver algum tipo de denúncia e que tiver provas, material probatório, pode nos procurar. Nós vamos ajudar você no meio jurídico para você até conseguir uma indenização, se for o caso, sabe? Por danos morais, danos materiais, entendeu? Abusos que você tenha sofrido, pode nos procurar. Nós vamos te dar toda assistência, que você não pode mais ficar calado vendo os abusos acontecer. Nós estamos à disposição. Amém, Joaquim, amém, irmãos. Quero agradecer a você, Joaquim, por ter dedicado esse tempo aqui a participar conosco destes comentários. Quero agradecer também a você, meu irmão, tanto da Maranata como o ex-Maranata, que tem acompanhado o nosso trabalho. Muito obrigado pelo incentivo, pela força, pelos comentários, pelas curtidas. Isso nos ajuda demais, realmente. Obrigado hoje pela sua audiência e pela sua paciência. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima. Amém.